mas eu concordo com você. Bom, quero trazer aqui para vocês agora a repercussão internacional, tá? A gente trouxe aqui a repercussão internacional da nota e das falas anteriores do Felipe, e a gente viu o quanto isso foi ruim para ele, o quanto foi negativo. E agora eu vou trazer para vocês aqui a repercussão internacional da coletiva de ontem, do posicionamento dele ontem na coletiva, né? Então, a gente já teve uma repercussão, porque assim que ele falou, a coisa começou a pipocar em Portugal, Espanha, né, em vários lugares na Europa, Estados Unidos, para vocês verem o nível do alcance da fala do Felipe Luiz, né? O cara tá falando aqui no Brasil e minutos depois aquilo já tá repercutindo no mundo inteiro. E a coletiva dele de ontem, que não tem 24 horas, já repercutiu internacionalmente. A gente vai trazer aqui a repercussão, o sentimento, né? Se foi positivo, negativo, como que tá a imagem hoje do Felipe Luiz, porque ela foi muito abalada, tanto nas posições dele, né, antes e depois do jogo contra o Lanús, como da nota, deixou ele muito queimado lá fora. Então, aqui, né, todo mundo, preciso passar aqui o contexto, até a chegada, né, do dia 22 de fevereiro, que foi mais conhecido como ontem, né, após a partida contra o Lanús, né, então eu acho que, né, tá muito claro isso, então a gente parte, né, de ontem. Então aqui, ó, 22 de fevereiro, a retificação necessária. Após a repercussão negativa de falas anteriores, Felipe Luiz iniciou a coletiva de domingo com um esclarecimento direto, visando alinhar sua postura com os valores do Flamengo e o apoio global a Vinícius Júnior. Ele destacou que o racismo não pode ser tratado como um incidente de campo, mas sim como um crime estrutural que assola a sociedade. E aqui destaque algumas falas dele, né? Eu tô com o Vinícius, o Flamengo, estamos com o Vinícius, minhas palavras foram mal interpretadas, o que eu discordo completamente. Tanto que ela foi muito bem interpretada, que ele teve que, né, 2 posicionamentos que ele teve que fazer depois delas. Camisetas e pulseiras são fáceis, o que realmente muda a realidade é a punição real. Aí a gente vai ver aqui agora a repercussão dentro da grande mídia, tá, no mundo, tá, da crítica à validação. Então a ESPN Global reportou como uma clarificação necessária para conter a crise e reafirmar o apoio do clube. E aí teve um tom informativo. O Marca e o AS, né, que são 2 veículos da Espanha, deram ênfase total à frase "estamos com Vini", focando na paz com o ídolo do Real Madrid, e o tom foi positivo. Diário Olé da Argentina, como sempre, né, o tom neutro e informativo, registrou a mudança de postura após a repercussão negativa da entrevista de sexta-feira. E o Yahoo Deportes enfatizou que o treinador não pretendeu relativizar a gravidade do racismo estrutural, e o tom foi positivo. E aí nós temos mais aqui, ó, a mídia independente, né, trazendo aqui um olhar analítico, né. Então, do modo geral aqui, a mídia independente viu a retificação como uma resposta estratégica à pressão midiática e não apenas um esclarecimento casual. Então ainda tem aquele sentimento dentro das mídias independentes, tipo assim, não foi uma reação genuína, né? Foi porque, óbvio, né? Assim, não deixa de ser um posicionamento reativo, né? Partindo de reações às falas dele anteriores. Então, o OneFootball falou aqui, ó, associou a retificação à pressão direta de figuras como Danilo, ele colocou ali Juventus, mas é Flamengo, óbvio, sugerindo que a fala foi uma resposta necessária ao isolamento diplomático no tema. Porque ele foi um dos... Ó, de todas as manifestações, né, vamos pegar aqui o Felipe Luiz, olha só, o grupo que o Felipe Luiz entrou. O Felipe Luiz ficou no grupo do Luiz Henrique, que foi péssimo, né? O Luiz Henrique, ele meio que ele dá uma debochada, ele faz um tom sarcástico, né? Cara, beleza do cara muitas vezes não querer se posicionar. O que eu acho que, como eu disse do Felipe, vou dizer do Luiz Henrique. Que já seria um problema por um cara da posição dele. Mas, além de não querer se comunicar, o cara ainda debocha, né? E traz com sarcasmo. Aí ele ficou no mesmo grupo do Mourinho. Porra, olha isso, cara. Né? E o outro grupo você tem Guardiola, você tem Company, né? Então, assim... Aí, seguindo, o Mixi Vale interpretou o pronunciamento como uma manobra de contenção de danos para proteger a marca internacional do Flamengo em mercados europeus. E aqui, assim,
na verdade, passando a minha visão, ele, na verdade, quis proteger muito mais a imagem dele internacional do que a do Flamengo em si, porque a fala dele ia totalmente de encontro ao posicionamento do Flamengo, né? E o Tribuna.com, falando aqui, ó, focou na recepção dos torcedores do Real Madrid, afirmando que a fala limpou a imagem do treinador perante a comunidade internacional. E aqui as redes sociais, né, do cancelamento ao alívio. Então, o X-Twitter, né, os perfis influentes como o The Madrid Zone repercutiram o apoio direto, reduzindo drasticamente a hostilidade inicial dos torcedores do Real Madrid, porque, assim, por incrível que pareça, a fala do Felipe repercutiu mal até na Espanha. Até na Espanha. Então, assim, assim, muita gente fala que a Espanha é um país totalmente racista, não sei o que, aquela generalização, o que não é, assim como Portugal não é, Argentina não é, você tem grupos lá que lutam combatendo o racismo, né, coletivos e uma série de ações, então não é todo mundo que é, mas sempre se passa essa percepção. E os torcedores do Real Madrid ficaram revoltados, eu mostrei aqui para vocês no Reddit, né, as discussões focaram na crítica do Felipe ao antirracismo de marketing. Usuários elogiaram a lucidez ao pedir punições reais em vez de gestos vazios, né? E o sentimento foi de respeito. E em comunidade, né, do Flamengo, aí globalmente, apoio maciço ao treinador. A torcida viu na explicação detalhada uma prova de liderança e inteligência para lidar com temas sensíveis. Então, entre a torcida do Flamengo, foi um sentimento muito mais de unanimidade e soou de maneira muito mais positiva, né? E aqui uma análise de percepção, né? O impacto foi positivo, tá? O resultado foi extremamente positivo. Então aqui, ó, a reparação de imagem. O movimento foi altamente eficaz para estancar a crise internacional. A mídia global aceitou a retificação como um esclarecimento sincero e necessário. Credibilidade técnica, ao focar em punição real em vez de marketing, Felipe Luiz ganhou o respeito de críticos que buscavam um posicionamento mais maduro e menos institucional. E ressalvas estratégicas, né? Uma pequena parcela da mídia independente ainda questiona aquela questão que eu falo para vocês de ser genuíno, né? de ser natural, né? Se a fala foi genuína ou uma resposta reativa à pressão dos patrocinadores e torcidas. E assim, foi uma resposta reativa, óbvio, né? O que não tira também o mérito de você voltar atrás, né? Acho que não tem como você tirar o mérito disso. E aqui, né, um gráficozinho com a tendência de sentimento global, né, antes, né, que ficou com uma visão muito negativa, e depois uma visão muito mais positiva, né, com esse novo posicionamento dele na coletiva após o jogo Flamengo e Madureira. E aqui, ó, o racismo no futebol, visão de Felipe Luiz, né? Então, um problema estrutural e global, aqui em cima da colocação dele, reconhecimento de que o racismo não é um evento isolado, mas uma questão que fundamenta bases sociais na Argentina, no Brasil e no mundo. Além das 4 linhas, a análise de Felipe Luiz expande a crítica para outros preconceitos sistêmicos, como a homofobia e o machismo, que também exigem enfrentamento. Teve, inclusive, um caso, e só para vocês terem noção, tá? Só na Premier League, no final de semana, né, a gente teve 4 casos de racismo, tá? Ontem a gente teve algumas falas bem problemáticas direcionadas ao Hugo Souza, feitas por alguns torcedores da Portuguesa de São Paulo. E ainda teve o caso de machismo lá do jogador do Bragantino, né? Ação sob simbolismo, foco na punição real como única saída efetiva, rejeitando o uso de campanhas de marketing superficiais como solução para o crime. E aqui o resumo das manchetes internacionais, né? Então, na ESPN Global, teve ali a sua manchete um tom mais informativo. O Marca, né? O apoio de Felipe Luiz a Vinícius, estamos com ele, repercutiu de maneira positiva, teve um tom positivo. O AS, Felipe Luiz, né, esclarece sua postura, né, após críticas no Brasil, também positivo. O Olé da Argentina, e aí neutro, né? Felipe Luiz se pronuncia, né, após as críticas pelo caso Vinícius. E o Yahoo F, né, Felipe Luiz esclarece, né, o que não pretendia, né, relativizar o racismo, também teve ali um tom positivo. Então, a gente vê uma mudança drástica, né, nesse novo posicionamento do Felipe, né, após esse novo esclarecimento do Felipe. E é bom lembrar mais uma vez, ele foi tão mal nas suas colocações anteriores, que ele teve de novo que esclarecer, mostrando que a comunicação foi ruim e que esse papo de que eu fui mal interpretado, desculpa Felipe,
desculpa, mas você não foi mal interpretado. Tanto que você não foi mal interpretado que você precisou 2 vezes se explicar, né? E a tua nota, né, que provavelmente que tenha sido feito pela sua assessoria, foi tão mal feita que você teve que, de novo, que se colocar. E foi a melhor colocação sua até agora, né? E então tá aí a repercussão internacional, trazendo aí essa mudança, né, na visão que ficou. Antes estava muito ruim e agora melhora um pouco aí essa visão, essa imagem do Felipe Luiz globalmente, né? Com todas as ressalvas que a gente trouxe aqui, óbvio, dentro dessa nova fala dele.